Eu sou muito objetivo no que eu procuro ministrar e procuro ser fiel ao que foi proposto. Diz assim, versículo 14: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí no versículo 37 diz assim, versículo 37: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39: porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém, irmãos? Glória. A gente fazer um contexto rápido aqui desse texto que nós acabamos de ler. Nós sabemos que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele permaneceu no espaço de 40 dias ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus. Ele ficou ali com os apóstolos, ensinando, ministrando, enfim. E chegou um momento em que ele precisou se ausentar para subir e retornar aos céus, como nós sabemos. Mas ele mesmo, antes dele subir, ele falou com os apóstolos e com os demais discípulos que deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, que era a promessa, do Pai. Então eles precisavam ficar em Jerusalém. E se os irmãos observarem aqui o que está acontecendo em Jerusalém, o período que é marcado pela festa do Pentecostes, a gente sabe que existe a Páscoa, posteriormente tem a festa do Pentecostes, que significa 50 dias, e também tem os tabernáculos. E o Senhor Jesus, que não muito depois desses dias, ou seja, quando o episódio do 50º dia, que era o dia de Pentecostes, aconteceria o derramar do Espírito. Então o Senhor Jesus, ele orienta os seus discípulos para permanecer, e assim eles fizeram. O texto vai dizer aqui, irmãos, enquanto eles perseveravam em oração, aguardando a promessa, cumpriu-se o dia de Pentecostes. E assim veio, como diz o texto, que de repente veio do céu como um som. Repare bem que veio como um som de um vento impetuoso. Não era que eles estavam reunidos, veio uma ventania, quebrou a casa toda, quebrou a mesa, espalhou tudo, e todo mundo ficou: meu Deus, que isso? Que mistério é esse? Não, foi um vento como de um som, assim, encheu a casa toda. E diz o texto que eles viram línguas como repartidas como que de fogo e vieram pousar sobre eles, e todos assim foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, em línguas conforme o Espírito lhe concedesse que falasse. Repare bem que ele diz que conforme o Espírito concedesse a cada um deles o que estava sendo dito. Ou seja, esse fenômeno sobrenatural deles agora começar ali a profetizar, a falar as grandezas de Deus em outro idioma. Tanto que o texto diz aqui que após esse episódio, todos ali, que varões
religiosos, pessoas de várias partes, né, do mundo que estavam lá, de festa, Pentecoste, atraía muitas pessoas. Então todos aqueles homens que estavam atônitos, pasmos, observar aquelas pessoas falarem na sua própria língua, persas, medos, árabes, cretenses, e por aí vai. E eles, como essas pessoas, sendo galileus, estão falando na nossa língua? Então eles ficaram pasmos, ficaram impressionados, como eles sabem falar partos, medas, elamitas, pessoas da Capadócia, da Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito. E diz o texto que todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então todas essas pessoas que receberam esse poder, esse derramar, as pessoas em volta observaram e olharam esse fenômeno sobrenatural deles engrandecerem a Deus na própria língua deles. Sendo que, se os irmãos observarem, alguns vão dizer assim: não, eles estão bêbados, estão cheios de mosto, estão embriagados. E interessante que quando eles vão fazer uma análise do que está ocorrendo, daquela manifestação deles olharem os galileus falar no idioma deles, eles vão fazer um pré-julgamento dizendo o seguinte: olha, eles estão bêbados, está todo mundo embriagado, está todo mundo já, né, assim, aéreo. Mas é interessante que Pedro, ele vai intervir e vai dar uma resposta. Se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, eu poderia dizer sobre a profecia de Joel nos últimos dias. Se eu fosse colocar um tema para esse texto, seria a profecia de Joel nos últimos dias. O texto vai relatar que Pedro vai se colocar para poder fazer uma defesa, ou então para poder explicar aquele sobrenatural. Então notem, enquanto aqueles homens que observaram aquele ato sobrenatural, julgando eles estarem bêbados, o texto diz que Pedro, porém, se pôs em pé com os 11, ou seja, com os apóstolos, levantou e disse: varões judeus, e todos os que habitarem em Jerusalém, sejai-vos notórios, e escutai a minha palavra. Então Pedro aqui vai fazer uma defesa, ele vai explicar para eles o que aconteceu. Como? Primeiro, diz o versículo 15, dizendo o seguinte: esses homens não estão embriagados. Já para poder combater aquilo que eles estavam falando. Estão bêbados, estão tudo doido, estava tudo reunido, tudo bebendo. Mas Pedro vai combater aqueles homens. Não, eles não estão bêbados, até porque são 9 da manhã, não é hora de beber, né? Para quem é viciado, né? Assim, bebida, né? Qualquer hora é hora. Mas Pedro vai dizer o seguinte: olha, são 9 da manhã, 9 da manhã, está todo mundo bêbado? Uma hora, né? Não. Então Pedro vai explicar que, irmãos, eles não estão embriagados, são 9 da manhã, não estão aqui para beber. Eles aqui. Aí Pedro vai dar uma explicação bíblica, ou seja, pelo o que aconteceu. Eu falo devagarzinho para os irmãos ir, sabe, assimilando. Pedro vai dar uma explicação bíblica pelo que aconteceu de forma sobrenatural, espiritual. Mas aquilo ali era uma promessa do Pai, e que foi derramada sobre os discípulos que esperaram a promessa. E aí Pedro vai justamente fazer uma defesa, mostrando para aqueles homens: não, isso aqui não é manifestação de pessoas embriagadas, mas isso aqui é o sobrenatural de Deus. Aí ele vai fazer o quê? Vai dar base bíblica para o que aconteceu. Porque tudo que acontece tem que ter uma base. Se nós falamos em línguas,
Tem uma base bíblica. Se nós profetizamos, tem uma base bíblica. Se nós pregamos, temos que estar passando pelo Espírito, mas tem uma base bíblica. Então, qualquer coisa que possa acontecer no meio do povo de Deus, tem que haver uma base da palavra. Glória a Deus. É por isso que Pedro diz: esses homens não estão embriagados, porque são 9 da manhã. Mas isso aqui aconteceu, é uma promessa. É uma promessa. Aleluias. Eu vou abrir então aqui um espaço aqui para falar outras coisas. Ou seja, tem coisas que vai acontecer que alguém vai julgar. Eu falar, como pode? Não, é uma promessa de Deus. Aleluias. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Enquanto o homem natural vai julgar segundo o seu padrão mundano, aí você fala, não, é segundo a palavra. Eu sou meio contra, às vezes, fazendo filmagem de movimento pentecostal. Porque tem coisa que não precisa ser mostrada. Não precisa. Não precisa botar em redes sociais movimento, poder. Para quê? Aí os ímpios olham, tudo maluco, tudo doido. Mas aí nós temos base bíblica quando acontece o poder de Deus, quando acontece o mover, quando acontece a graça de Deus. Então a igreja tem base quando ocorre algo biblicamente falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas ele vai citar uma passagem da Bíblia do profeta Joel. Acompanhe comigo aí. No versículo 15. A partir do versículo 15, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, nessa terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Lá no Antigo Testamento. Profeta Joel. Isso que foi dito pelo profeta Joel. Primeiro ele vai dar uma base bíblica mostrando o quê? Olha, esse fato que ocorreu é o que está na palavra. Glórias a Deus. É o que está escrito. Glória a Deus. Aleluia. O que aconteceu é o cumprimento da palavra. Ou seja, eles falando em outras línguas, engrandecendo o nome do Senhor, é o que esse derramar, esse poder, é o que está na palavra. Jesus disse que os discípulos vão esperar essa promessa e viria o Espírito e derramaria poder para capacitá-lo para dar testemunho para as nações. Então ele diz, olha, isso que está escrito aqui, está escrito lá em Joel. Já vai quebrar logo. Está escrito lá em Joel. O que diz lá? Aí você vai fazer comigo o texto. E nos últimos dias diz Deus. Mas é lá em Joel diz, e depois disso. Interessante, em Joel diz, e depois disso. E aqui Pedro diz, e nos últimos dias. Ou seja, Pedro vai fazer uma interpretação do texto de Joel, dizendo o seguinte, olha, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Aí eu te falo, como abre esses últimos dias? Porque a gente fala, nós estamos vivendo os últimos dias da terra, estamos vivendo os últimos dias, né? Cada ano que se passa está pior, cada ano que se passa acontecem coisas terríveis, tenebrosas, catastróficas, mas quando olhamos para o texto aqui, que acontecerá que nos últimos dias, os últimos dias começa aqui. Em que sentido? Que os últimos dias começariam no Pentecoste. Os últimos dias começam ali, no derramar do Espírito Santo. Então, Pedro está dizendo o seguinte, olha, acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias começou lá. Depois que Jesus subiu, o Espírito de Cristo desceu, derramou sobre as pessoas, começa lá. Está aqui até hoje, nos últimos dias. Então, os últimos dias não é agora, os últimos dias começou lá, quando cumpriu-se a profecia de Joel, em Atos 2. E aí vai decorrer os últimos dias. Aí diz aqui, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, uma promessa.
Ou seja, quando você olha para o Antigo Testamento, você vê que o Espírito agia em sacerdotes, em reis, profetas, juízes. Então era algo como que não para todos, nem todos tinham, mas sim era uma capacitação do Espírito para alguns profetas, sacerdotes, reis, juízes. Mas essa profecia diria o seguinte, que esse Espírito não ficaria mais sendo derramado só para algumas pessoas, para cumprir um propósito, como era feito no Antigo Testamento, mas esse Espírito seria derramado para todos. Então não seria algo exclusivo para alguns, mas esse Espírito seria derramado para todos. Então é uma promessa que Pedro está explicando, dizendo o seguinte: olha, isso que está acontecendo aqui é um derramamento do Espírito que é para todos. Aleluia. Aí eu te falo, Aleluia. só o crente tem o Espírito, Aleluia. porque é uma promessa. Não tem uma outra religião, porque nenhuma outra religião vai te dar base, mas a religião cristã vai te dar base, que Deus pode dar do seu Espírito só pela palavra. Glória a Deus! Nenhuma outra religião, porque o próprio Jesus disse que o Espírito da verdade é que nos guia, é que nos comunica com o nosso Espírito, mas o mundo não reconhece, o mundo não pode receber, mas a nós que recebemos, nós temos desse Espírito. Aleluia! Porque nós temos, porque nós cremos na palavra. A partir do momento que o Evangelho chegou à nossa vida, nós recebemos essa palavra e recebemos o seu Espírito. Mas diz aqui que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Mas ele diz que toda a carne, ou seja, todos. Porém, Pedro está dizendo o seguinte: olha, os vossos filhos, as vossas filhas, está citando Joel, profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Primeiro, isso aqui seria uma efusão sobre aqueles que receberiam esse Espírito. Mas, se os irmãos olharem o Antigo Testamento para o Novo, você vê, depois de Malaquias, você não vê uma atuação de Deus tão constante após a era do Espírito Santo. Você vê ali Isabel, Zacarias, que é um temente a Deus e tal. Você vê ali Simeão, você vê João Batista. Mas agora, quando olhamos para essa profecia, é como se Deus disponibilizasse recursos espirituais, não apenas para alguns, mas agora para todos. Aí quando Pedro está pregando para aqueles judeus, para aqueles varões israelitas, ele está pregando o seguinte: olha, essa profecia é para vocês, para os vossos filhos, está se referindo aos judeus, para os vossos filhos, enfim, para vocês, para os velhos e tal, para os jovens que vão profetizar, vai ter sonhos, vai ter visões e tal. É como se Deus disponibilizasse recursos para ter uma comunicação com ele de volta. Mas se a gente fosse parar só nesse texto, isso aqui ficaria exclusivo só para os judeus, não para nós, ficaria para eles. Mas agora no versículo 18, a profecia de Joel dos últimos dias, que começa aqui no Pentecoste. Aí quando olhamos o versículo 18, aí isso aqui vem para nós, porque diz aqui, ó, e também do meu Espírito. Se diz que o Espírito é derramado para aquelas pessoas, para os judeus, né? Para a profecia era para eles, que era para os jovens, para os jovens, para os velhos, para os filhos e para as filhas dos judeus. Agora, no versículo 18, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos. Então isso significa o quê? Que não estaria exclusivo só para eles, mas para todos aqueles que o servem. Porque derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Ou seja, esse Espírito também seria derramado para quem? Para quem tivesse o coração aberto para servir a Ele. Por isso
esse Espírito está disponível para aqueles que querem servir a Deus. Aí quem quer servir a Deus derrama do seu Espírito, aleluia. É por isso que nós temos o Espírito Santo em nós, irmãos, habitado em nós. Por quê? Porque nós somos servos. Ele diz o quê? Derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Ou seja, eu também vou derramar do meu Espírito, eu também vou capacitar, eu também vou revestir de poder os meus servos, as minhas servas, aleluia. Eu também vou derramar, eu também vou revestir também para meus servos e para minhas servas. Não é mais exclusivo para eles, mas é para nós também, irmãos. Glória a Deus. Essa experiência aqui que os apóstolos tiveram também é para nós. Porque quando eles falaram em línguas, quando eles profetizaram, quando eles falaram em outro idioma, é o mesmo Espírito que atua neles, atua em nós. É o mesmo Espírito. Aleluia, Jesus. Então não há uma questão de superioridade, porque eram apóstolos, porque eram pessoas que andaram com Jesus, não, porque o mesmo Espírito que atuou neles é o mesmo Espírito que está conosco. Ou seja, para aqueles que serão servos e serão servos do Senhor, Deus derramará o seu Espírito também. Ou seja, não seria algo exclusivo, mas sim para aqueles que o servem. Porque não tem como o crente andar sem o Espírito. Não tem como o cristão andar sem o Espírito de Cristo. Por quê? Porque diz a Bíblia que a carne, ela se inclina para a carne. O Espírito inclina o nosso Espírito para o Espírito. Aí diz a Bíblia aqueles que andam na carne, ou seja, que andam segundo essa natureza aqui, que se eu andar segundo o percurso da minha natureza, diz a Bíblia que eu não podemos agradar a Deus. É triste, que diz a Bíblia que a carne não agrada a Deus, mas pelo Espírito mortificaria os homens da carne. Irmãos, não conseguiremos avançar sem o Espírito. Não conseguiremos prosseguir nossa fé cristã sem o Espírito. Não conseguiremos receber os dons espirituais sem o Espírito. Não dá. É por isso que precisamos dele. E diz a palavra, se para eles profetizariam, sonhariam, teriam visões, e para nós, irmãos? Vai lá, 1 Coríntios capítulo 2 diz o que? São os dons espirituais, e do mesmo Espírito darei o que? A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o dom de cura, o dom de maravilhas, o dom da fé, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas. Esse mesmo Espírito que foi derramado para nós, temos dons espirituais para nos capacitar para a edificação da igreja. Já cada um tem um dom, e esse dom é utilizado para edificar o corpo de Cristo. Mas o texto, meu Deus, ela está passando para os meus servos e para as minhas servas. Os meus servos e as minhas servas. Mas o decorrer aqui do texto diz assim: eu farei aparecer prodígios em cima dos céus, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Antes de entrar aqui nesse texto, para terminar esse versículo 18, é que diz lá em Romanos que esse Espírito que habita em nós, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quem é que pode dizer que eu sou filho de Deus? Quem é que pode dizer que você é filho de Deus? O Espírito, porque o Espírito dá testemunho no nosso Espírito. Aí eu tenho a garantia que eu sou filho de Deus, que eu sou uma filha de Deus. Eu não posso falar assim, você não é filho de Deus, ou você não é. Não. Mas o Espírito dá testemunho no nosso Espírito. Irmão, eu estou sentindo uma graça aqui porque nós somos servos de Deus, servos e servas, mas também somos filhos. Aleluia. Esse
somos filhos, somos herdeiros de Deus. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Cristo padecemos, com Cristo também seremos glorificados e reinaremos com Ele. É promessa bíblica. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Espírito será dado para nós, para nos guiar com toda a verdade. Sem Ele não vamos avançar. Mas esses momentos que acontecerão de prodígios, sinais, fogo, luz, sangue, sol e tal, não dá para falar isso aqui. Porque isso aqui está conectado com Mateus, está conectado com o Apocalipse. 7 trombetas, 7 taças, 7 selos. Não dá para falar isso aqui. Mas quando ele diz sobre os últimos dias, esses últimos dias vão terminar quando isso aqui acontecer. Quando esses sinais ocorrerem, cósmicos. O texto diz aqui sobre a luz e sangue, o sol se convertendo em trevas, vapor, fumaça, enfim. Esses sinais que acontecerão até que chegue o grande dia do Senhor. Ou seja, esses sinais aqui vão acontecer na grande tribulação. Se os irmãos que vêm em Apocalipse, diz que a terra vai ser ferida, a fauna, a flora, as potências, as estrelas cairão, a lua nem o sol vai ter aquele brilho que nós vemos, vai ficar mais apagado. Diz lá que a vida marinha vai ser ferida, os animais da terra vão ser feridos, a vegetação vai ser ferida. Diz o texto que homens grandes, reis, livres, servos, vai estar tão atônito que eles vão entrar em cavernas e vão se esconder e vão dizer: grande é a ira do Senhor. Isso aqui está incluso nos últimos dias, até que depois que tudo isso passar, aí sim Jesus virá em glória. Isso aqui faz parte de um contexto do juízo de Deus. Quando esses sinais cósmicos ocorrer, a lua, o sol, as estrelas, a fauna, a flora, os homens serem atingidos, isso aqui é o do grande dia do Senhor, do julgamento que Deus fará sobre os habitantes da terra. E quando passar essa punição de julgar os ímpios, aí o Senhor Jesus virá em glória. Mas Pedro vai dizer o seguinte aqui: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, nesse espaço entre o derramado do Espírito, que começou lá em Atos 2, até chegar do grande dia da grande tribulação, do julgamento de Deus, nesse espaço, o que está acontecendo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, a obra vai continuar até chegar aquele dia. Enquanto não chegar, ainda haverá salvação, ainda haverá pessoas sendo salvas. Você pode receber essa palavra. Por quê? Porque estamos nos últimos dias, e nos últimos dias acontecerá salvação também. E se você crê, toma posse dessa palavra, porque nos últimos dias, que desde o Pentecoste até agora, ainda há almas se convertendo, ainda vidas sendo transformadas. Antes que venha o julgamento, ainda haverá salvação. Antes que venha o grande dia do Senhor, antes que chegue esse dia em que a humanidade vai prestar conta, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso que diz lá em Pedro que Deus é longânimo, Ele quer que o ser humano se arrependa. Nós estamos nesses últimos dias aí, desde lá, Atos 2, até agora, os últimos dias. Enquanto não chegar essa grande tribulação, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ou seja, isso quer dizer o quê?
que a salvação ainda vai continuar, vai operar. Aqueles que receberem esse evangelho vão sendo salvos, até chegar aquele grande dia. E eu não quero ficar presente para ver as ilhas se movendo, os montes se movendo. Eu não quero estar aqui, irmãos. Quem aqui, esse período da igreja foi arrebatado. Mas se você quiser ficar aqui para ver as potências se inabalar das estrelas caindo do céu, você quer ver a lua convertendo-se em sangue, não em sangue literalmente falando. Diz o texto lá em Apocalipse que os espíritos, piores que esses espíritos que atuam aí, vão sair lá do Tártaro para atormentar os homens, para não os matá-los, mas para atormentá-los. Quem vai poder sobreviver? Ou quem quer sobreviver na grande tribulação? Acredito que ninguém. Então, enquanto não chega esse grande dia, do dia do Senhor, nós estamos invocando o nome do Senhor, nós estamos buscando o nome do Senhor, nós estamos pregando a palavra do Senhor. O Espírito ainda está sendo derramado nesses últimos dias ainda, porque está acessível a todos. No versículo 37, aqueles homens perguntaram: irmãos, o que nós iremos fazer? E Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebeis o dom do Espírito Santo. Ou seja, vocês que haviam crucificado o nosso Senhor, vocês que nos colocaram na cruz, mas vocês podem se arrepender desse mesmo Espírito. Você vê que Deus não é vingativo, porque aqueles que desejaram que ele fosse crucificado foram o mesmo que ouviu aqui pelo Pedro a mensagem e se arrependeram. Aqueles mesmos que queriam que Jesus fosse crucificado eram os mesmos que perdoam. E nem por isso, quando vem o perdão, o Espírito não vem. Porque eles se arrependeram, o Espírito veio. Foram batizados em nome de Jesus. E nós queremos aqueles que são batizados e creem e têm a Cristo como Senhor, o Espírito Santo passa a habitar em cada um de nós. Glória a Deus. Então aqueles que foram lá, que talvez queriam que ele fosse crucificado, e depois de ouvir a mensagem, nós queremos nos arrepender. Glória a Deus. Aqueles que não queriam nada, nós queremos esse Espírito, nós queremos nos arrepender. Aí Pedro vai dizer assim, porque a promessa diz a respeito a vós, a vossos filhos. Ou seja, olha só, isso que está sendo feito aqui é essa promessa para vocês, mas para os filhos de vocês. Mas se os filhos de vocês também se converter, porque se não se converter também não tem. Eu posso, minha esposa aqui está grávida, ano que vem Deus permitir, nós temos a nossa filha, no decorrer da sua vida ela crescer e tal, vou ensinar, vou falar. Mas se ela não quiser o Evangelho, se ela não quiser servir a Jesus, eu não vou obrigar ela a servir a Jesus, mas o meu desejo é que ela sirva o Senhor. Mas é uma promessa que é para os pais e para os filhos, mas vai depender se ela vai querer essa promessa ou não. Mas nós que temos a promessa em Cristo Jesus do Espírito Santo, nós estamos assegurados, nós queremos passar para os nossos filhos ou para as filhas, nós queremos passar para a nossa família, que eles também tenham essa promessa, porque não somos exclusivos dessa, não, é para todos. E dizer o seguinte: a todos os que estão de longe e todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, é para vocês, para aqueles que estão de longe e para aqueles que Deus os chama. Ou seja, essa promessa é para todos. Para todos. Os que estão longe, aqueles que estão em outro país, aqueles que moram em outra nação, essa promessa é para todos. Todos. Não tem exceção de ninguém. Essa promessa, o derramado do Espírito, é para todos aqueles que verdadeiramente desejam e querem. Uma promessa. A Bíblia. Paulo diz lá em Efésios, irmãos, que recebemos o Espírito Santo, o Espírito da promessa. E ele fomos selados por ele. Temos essa promessa. Foi derramado sobre nós. Nós fomos selados aqui. Quando os homens mandavam mensagem para uma outra pessoa, com uma carta de teu selo,
carimbo, selo. Nós fomos selados, nós somos propriedade dele, para a honra e para a glória do Senhor Deus. Então você é propriedade do Senhor Jesus Cristo, você é selado por ele, a promessa está dentro de você, a promessa do Santo Espírito foi derramada sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Eu sei que não é um tipo de mensagem que é complicado, irmãos, mas é Bíblia. Aleluia. É melhor você ser enxergado de Bíblia do que ser enxergado de heresia. É melhor você ser enxergado de palavra do que ser enxergado de coisas que não estão na Bíblia. É melhor você ser edificado pela palavra do que ser levado pelo vento. Estou Cristo, aleluia. É melhor você ser levado pela palavra do que pela heresia. Por isso não traz impacto, não traz aquela coisa maravilhosa, sabe? Não faz essa cadeira, sai fogo da cadeira, não. Mas sim, essa palavra tem que estar acesa no vosso coração. Aleluia! Acesa no vosso coração. Glória a Deus! E tem que estar racionalmente na sua mente. É por isso que a palavra nos edifica, nos fortalece. Nas situações adversas, a palavra é que nos põe de pé. Aleluia. E aos últimos dias que nós estamos vivendo, e assim vamos permanecer na palavra. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.